Existe um lugar na Irlanda onde pedras gigantes surgem do mar, formando padrões quase perfeitos, como se aquela paisagem tivesse sido construída artificialmente. Mas o mais estranho é que tudo aquilo foi criado pela própria natureza. E se esse tipo de mistério te prende a atenção, continue comigo. 10. As Pedras Perfeitas. O nome desse lugar é Giant's Causeway, uma região localizada na Irlanda, conhecida pelas enormes pedras hexagonais que surgem diretamente do mar, formando padrões extremamente simétricos, como se aquela paisagem tivesse sido planejada. E justamente por isso, o lugar se tornou um dos cenários mais estranhos da Europa. 9. O formato impossível. O mais impressionante é que milhares de pedras possuem formato hexagonal, quase perfeito, criando uma paisagem difícil de acreditar, principalmente quando as ondas do mar atingem aquelas estruturas. E justamente por isso, muita gente acredita que aquele lugar parece artificial, como se enormes blocos tivessem sido colocados ali manualmente. 8. Uma paisagem criada pela lava. Pesquisadores acreditam que aquelas pedras surgiram depois do resfriamento de antigas correntes de lava, fazendo a rocha se dividir lentamente em padrões geométricos extremamente raros. E justamente por isso, Giant's Causeway continua sendo um dos lugares geológicos mais estudados da Irlanda, principalmente pela perfeição das formas naturais. 7. A sensação de erro. Mesmo existindo explicações científicas, o visual continua parecendo impossível, principalmente quando a névoa cobre partes da costa e as pedras parecem desaparecer dentro do mar, criando uma paisagem silenciosa, mas extremamente inquietante, como se aquele lugar não pertencesse ao mundo normal, principalmente durante o amanhecer. 6. O Caminho Gigante. Durante muitos anos, surgiram lendas dizendo que aquelas pedras teriam sido construídas por gigantes, principalmente por causa do tamanho e da perfeição das estruturas. E justamente por isso, o lugar recebeu o nome Giant's Causeway, que significa Caminho dos Gigantes, como se existisse uma estrada antiga, surgindo diretamente do oceano. 5. Uma imagem impossível. Visualmente, Giant's Causeway parece irreal, pedras geométricas gigantes, saindo diretamente do mar, enquanto ondas e névoa cobrem partes da paisagem, fazem aquele lugar parecer uma cena de fantasia, principalmente durante os dias nublados, quando tudo fica ainda mais estranho. 4. Um mistério estudado. Pesquisadores continuam analisando a formação das pedras, tentando entender como a natureza conseguiu criar formas tão precisas em uma escala tão grande. E justamente por isso, Giant's Causeway se tornou um dos lugares geológicos mais famosos do planeta, principalmente pela simetria quase perfeita das estruturas. 3. As Pedras Impossíveis. O detalhe mais inquietante é perceber que aquelas estruturas realmente existem, surgindo diretamente do mar, como se enormes colunas geométricas tivessem sido colocadas ali artificialmente. E talvez seja exatamente isso que transforma Giant's Causeway em um dos lugares mais estranhos da Europa. Se você gosta desse tipo de mistério, se inscreve agora, porque o próximo detalhe é ainda mais absurdo. 2. O silêncio da costa. Hoje, Giant's Causeway continua atraindo visitantes do mundo inteiro, principalmente pela paisagem incomum. E mesmo durante o dia, o lugar já parece estranho, mas quando a névoa cobre a costa, a sensação transmitida pela região fica ainda mais inquietante. 1. O detalhe mais inquietante. Talvez o ponto mais estranho daquele lugar não seja apenas o formato perfeito das pedras, mas a ideia de que tudo aquilo foi criado naturalmente, como se a própria Terra tivesse construído uma paisagem geométrica impossível. E justamente por isso,
Giant's Causeway continua parecendo irreal até hoje. Encerramento. Giant's Causeway prova que alguns lugares da Terra parecem escapar completamente da lógica, e justamente por parecer tão impossível, aquele lugar acaba ficando ainda mais inquietante. Se esse lugar te deixou curioso, se inscreve no Planeta Curioso Oculto